No livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 13, a palavra do Senhor vem dizer a mim e a você nessa noite o seguinte: então Moisés disse a Deus: quando eu for aos israelitas e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Assim responderás aos israelitas: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse ainda a Moisés: assim dirás aos israelitas: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Amém? Podeis assentar. Amados irmãos, nessa noite comemora-se, nesse dia, comemora-se a Páscoa, que é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós, infelizmente, o mundo pega essa data para que seja uma data mais comercial do que espiritual. As pessoas perderam um pouco do sentido daquilo que significa a Páscoa. Hoje em dia todo mundo preocupado em comer ovo de chocolate, coelhinho da Páscoa. Eu nunca vi coelho botar ovo, então inventaram esse negócio aí. E aí as pessoas hoje estão levando as coisas mais para o lado comercial do que para o lado espiritual. Mas nessa noite nós poderíamos aqui pregar sobre o sacrifício de Jesus. Mas o sacrifício de Jesus, nós falamos dele todos os dias. Todos os dias nós lembramos, pelo menos o crente verdadeiro, ele tem que se lembrar, do sacrifício de Jesus na cruz. Não precisa ter um dia específico para eu lembrar que Jesus morreu naquela cruz e o sangue vertido naquela cruz me purificou de todo pecado. Não precisa ter um dia específico para que eu venha lembrar isso, porque isso tem que estar inerente na minha vida. Quando eu aceitei a Jesus Cristo como o único Salvador da minha vida e crendo nele como Filho de Deus, eu jamais posso me esquecer que foi por ele que eu estou aqui hoje, que foi por ele que eu creio na minha salvação, que foi por ele que eu creio que existe um lugar no céu preparado para cada um de nós. Se eu for ficar esperando chegar a Páscoa para eu ficar me lembrando disso, se eu for ficar esperando chegar o Natal para lembrar do nascimento de Cristo, mas então que cristão que eu sou? Se a palavra do Senhor fala que nós devemos ser imitadores de Cristo. Nessa noite eu quero falar, queremos pregar essa palavra nessa noite. Eu estou num propósito de ler a Bíblia toda, e quando eu parei nesse texto aqui, eu fiquei pensando, quando sobre a vida de Moisés. Moisés, ele tinha tudo para dar errado, porque a palavra nos diz que enquanto José era o governador do Egito, o povo que veio com Jacó para o Egito teve as benécias daquela terra. Ele teve os benefícios daquela terra porque José era o governador. Abaixo do faraó só tinha José, não tinha outro que mandava, era José. Mas para José chegar aonde ele chegou, José ele foi enciumado, pelos seus irmãos, foi jogado numa cisterna, foi vendido como escravo, vai para casa, é comprado por Potifar, vai para a casa de Potifar e trabalhar. Chega lá, ele vira um rapaz bonito, e a mulher de Potifar passa a ter desejos lascivos com ele. Ela tenta seduzir ele, ele corre, ela toma a capa dele ali, larga a capa para trás. Ele é lançado numa prisão, fica ali naquela prisão anos. Aí um dia o padeiro e o copeiro, fazem algo que desagrada a Faraó e vão para a mesma prisão que José estava. E José, eles têm um sonho, eles têm um sonho na mesma noite. Para um, a interpretação do sonho era que em 3 dias Faraó iria restituí-lo ao cargo, e para o outro, em 3 dias ele seria arrancado a sua cabeça e pendurado para que as aves o comessem. E quando isso acontece, Faraó também tem um sonho. E o sonho que Faraó teve falava de 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 espigas grandes, 7 espigas mirradas.
E ninguém dos magos lá do Egito sabia explicar o que era o significado do sonho de Faraó. E aí o que acontece? Aquele a quem José havia interpretado o sonho dele, lembra de José, depois de 2 anos que se passavam da interpretação daquele sonho de José, que José havia interpretado aquele sonho do copeiro. E aí o que acontece? Mandam chamar José. E aí vão lá, dão um banho em José, fazem a barba, vestem nele uma roupa, e ele se apresenta diante de Faraó. E apresentando diante de Faraó, José ouve o sonho do Faraó e o interpreta. E ele interpreta o sonho de Faraó, e ele diz que era para que Faraó escolhesse um sábio, alguém que pudesse administrar o tempo de fartura do Egito. E José dá todas as características do que deveria ser feito. E Faraó fala: mas quem é esse homem, a não ser tu, na qual o Espírito de Deus habita? E José é nomeado governador do Egito. A palavra nos diz que Faraó tira do seu dedo o seu anel de selo, que era um anel na qual ele era molhado na tinta, e ele era colocado sobre o papiro, e ali era o selo real. Uma vez colocado aquele selo, não poderia haver mudança, não poderia mudar nada. Então abaixo de Faraó tudo era José que administrava. E o Senhor era com José, porque em tudo que ele colocava as mãos, ele prosperava. Aonde ele estava, ele prosperava. Ele prosperou a casa de Potifar, na cadeia quebrando pedra, prosperou ali. Ele fez um ajeito ali, que as pessoas trabalhavam em sistemas de turnos, etc e tal. Isso a gente vai estudar na teologia, né? E aí o que acontece? José, mais para frente, eu estou dando uma corrida aqui para chegar lá em Moisés. José depois vai encontrar com seus irmãos quando a fome vem, mas José não se revela aos seus irmãos de imediato. E aí passa-se um tempo, a família de José toda vem para o Egito, e eles habitam nos melhores lugares do Egito. E aí o que acontece? Passa-se o tempo, José morre, e todos os seus irmãos também. Mas a bênção do Senhor, que foi dada a Abraão lá atrás, era sobre a família de Jacó. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Jacó era pai de quem? De José. E o que acontece? O povo israelita começa a se reproduzir, começa a crescer e começa a ficar poderoso na terra do Egito. E vai que um outro faraó é nomeado ali, que não se lembrava da história de José, não sabia da história de José, e eles passam a massacrar o povo israelita, o povo hebreu, passam a imputar-lhes situações de difícil, construção disso, construção daquilo. Mas mesmo assim, debaixo desse jugo tão pesado, o povo ainda prosperava, o povo crescia. O que ele faz? Ele manda matar todos os meninos que nascessem ali seriam mortos, e as meninas não. Mas as parteiras não tiveram coragem de matar os meninos, e disseram a Faraó: olha, as mulheres são muito fortes, as mulheres israelitas são muito fortes, então hebreias são fortes demais, e as crianças e tal nascem. Um belo dia, casa-se um homem da tribo de Levi com uma mulher da tribo de Levi, e nasce um menino. E aquela mulher fica com aquela criança escondida por 3 meses, e não querendo vê-lo morto, ela vai até o rio Nilo e coloca aquela criança dentro daquele cesto e solta ele na água. Só que nesse dia, a filha do faraó estava lá banhando, e ela manda uma das suas servas pegar o cesto. Só que a irmã de Moisés foi acompanhando o cesto pela margem, olhando. E quando a filha de faraó abre o cesto, está lá Moisés. E ali começa a história de um dos maiores homens da palavra de Deus. Amém. Começa a história de um homem que teve ciclos de 40 em 40 anos na vida dele. José, a irmã de José chega perto da filha de faraó e fala: olha, você quer que eu busque uma mulher hebreia lá, que está amamentando lá, para poder cuidar da criança? Quer? Vai lá e chama quem? A mãe de Moisés. Então a mãe de Moisés cuida dele.
Chega num certo tempo, a filha de Faraó manda buscá-lo, e ele vai ser criado como príncipe no Egito. Ele vai aprender de todas as ideologias do Egito. Ele vai aprender tudo aquilo que os príncipes egípcios aprendiam. Vai aprender a lutar, vai aprender isso, aprender aquilo, aprender opção de coisa. Porém, o seu sangue não era egípcio, o seu sangue era hebreu. A promessa estava nele. E o que acontece? Passa um dia, ele vê lá um egípcio maltratando um hebreu, o sangue ali lhe falou mais forte. Ele vai lá e mata um egípcio. E ele fica meio assim e foge. Depois ele vê 2 israelitas brigando, e aí ele pega e vai chamar a atenção deles. Pega e fala: peraí, você quer ser juiz sobre nós? Quem te colocou como juiz sobre nós? Você vai matar um de nós igual você matou o egípcio? E ele, com medo, ele dá no pé, foge. E ele foge, e ele vai embora, abandona toda a riqueza lá do Egito, deixa tudo para trás e vai embora. Passa-se anos, ele se casa, ele tem filhos, e um belo dia, ele pastoreando ali as cabras, ele vê uma sarça pegando fogo. Porém a sarça não se consumia, e ele ficou olhando aquilo e foi chegando perto. De repente ele escuta uma voz: opa, Moisés, para aí, para, porque o chão que tu pisas é santo. E ele manda ele tirar as sandálias para pisar no lugar. Nessa noite eu quero dizer para você uma coisa: você está entre 4 paredes, 4 paredes de alvenaria, que para a gente quebrar essas paredes tem que meter a marreta nisso aí para quebrar. Mas o chão que você está pisando aqui é santo, porque a presença do Espírito Santo é aqui. A presença dele é aqui. É real, nós estamos sim entre 4 paredes, pagamos um aluguel para estar aqui, mas quando iniciamos o culto, a presença do Senhor desce aqui. A glória do Senhor desce nesse lugar. Oh, decanta lá, banai. E aí o que acontece? O Senhor começa a falar com Moisés: ó, o negócio é o seguinte, eu quero isso. Fala uma opção de coisa para ele. E aí chega lá no versículo 3, o Senhor fala assim: ó, você vai lá no Egito libertar o meu povo lá, porque o clamor deles chegou até os meus ouvidos. Só que Moisés, ele fica arrumando um tanto de subterfúgio para não ir. E a palavra do Senhor diz, no versículo de número 13: então Moisés disse a Deus: quando eu for aos israelitas e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? E Deus diz a Moisés: eu sou o que sou. Assim responderás aos israelitas: eu sou, me enviou. E aqui nós começamos a nossa pregação dessa noite. Amém. Nós somos, a palavra do Senhor diz, para que nós possamos ir por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A palavra do Senhor diz que o próprio Deus, no livro de Êxodo, ele fala: eu sou o que sou. Deus não está aqui para ser explicado, Deus não está aqui para ser sentido, porque Deus não é emoção, Deus está aqui para ser vivido. Quando a palavra do Senhor diz ao povo israelita que eu sou o que sou, Deus está dizendo que Ele é tudo. Está dizendo que em qualquer parte do universo, do mar, das estrelas, de qualquer situação, Ele é. E uma parte dele está em você. Amém. Quando você vai ministrar, às vezes, uma palavra para alguém, você vai dizer para as pessoas assim: não, porque Deus é isso, Deus é aquilo. Aí a pessoa pega e fala para você: mas quem é Deus? Uma vez eu fui num determinado lugar aqui, e uma pessoa virou para mim e falou assim: tá certo, você fala de Deus e tal, que não sei o que, papapá, mas o que veio antes de Deus? Eu falei: filho, não tem nada antes de Deus.
Deus, Ele é tudo, Ele é a eternidade. Ah, mas me explica isso aí. Não, tem coisas que não tem como explicar. Tem coisas que são mistérios que nós só vamos saber lá no céu. E se você tentar explicar, você vai arrumar uma enrolação e não vai conseguir explicar nada. Porque tem coisas que são mistérios. Tem coisas que a palavra de Deus revela. Não revela a teólogos grandiosos, grandes teólogos, grandes pensadores. Revela ao pequenino que ora lá, que está lá buscando a presença do Senhor. Então, quando a palavra diz: eu sou o que sou, acabou. Ele é tudo para nós. Ele é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus que criou céus e terra. Ele é o Deus que enviou o Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna você vai viver com quem? Com Ele. Porque Ele é a eternidade. O nosso Deus, Ele não está preso a tempos e convenções. Não está preso a lugares. Nosso Deus não está preso a nada disso. Ele visita a eternidade passada quanto visita a eternidade futura. O nosso Deus, ele sabe os desígnios que já foram escritos sobre a sua vida. Ele escreveu um desígnio lá para a vida do Ian, lá e tal. E aquilo ali só não vai se cumprir se o Ian renegar a fé. Então, quando nós olhamos para essa palavra, lemos essa palavra e percebemos aqui que ele fala para Moisés: diga ao povo, assim dirás aos israelitas: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Sabe o que quer dizer esse versículo aqui? Quando ele manda Moisés dizer isso lá para os israelitas, para eles lembrarem da promessa que foi feita a Abraão, que eles seriam uma grande nação, incontáveis como as estrelas dos céus, como a areia do mar. Incontáveis, e que todas as famílias da terra seriam benditas nessa promessa. E aí entra quem? Eu e você. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, nós temos nos esquecido da promessa. Nós temos nos esquecido daquilo que o Senhor prometeu a Abraão lá atrás. E às vezes nós ficamos pensando: nossa, e tal, que não sei o que. A palavra diz que a descendência de Abraão seria não teria como contar. Resumindo, cristãos são a descendência de Abraão. Verdade. Mas muitos esqueceram da promessa. Verdade. Muitos esqueceram da promessa. Quando Abraão, a palavra do Senhor fala que Abraão sacrificava ao Senhor de Israel. A palavra fala que Isaque sacrificava ao Senhor de Israel. A palavra fala que Jacó sacrificava ao Senhor de Israel. Agora eu pergunto para você: o que nós sacrificamos ao Senhor? Nós estamos esquecendo da promessa. Nós estamos esquecendo aquilo que o Senhor disse lá atrás, quase 6.000 anos atrás. Eu lembro que certa vez eu vi uma pregação e o pastor pregava que dizia que estava lá em Israel, e de repente ele viu aqueles judeus que tem o cabelinho encaracoladinho assim. Quem já viu os que param, tem uns cabelinhos enroladinhos assim. E aí ele via que um ficava assim e tal, o outro ficava assim, o outro ficava assim. Aí ele perguntou para o intérprete, né? Aqui, por que esse povo fica desse jeito aí? Pegou e falou: esse povo não, são meus irmãos. Vocês oram há 2.000 anos ao Deus de Israel. Nós oramos há 6.000 anos. E quando o meu irmão ele está fazendo assim com a mão, ele está dizendo: Senhor, eu com a minha mão e meu antebraço eu louvo ao Senhor.
Quando ele está lá mexendo com a cabeça desse jeito, ele está dizendo: Senhor, com a minha cabeça eu louvo ao Senhor. Hoje, nos dias de hoje, nós queremos louvar ao Senhor não com a primazia do nosso corpo, queremos apenas usar a nossa voz. E aí chegamos aqui, cantamos um hino bonito, alguns se emocionam, alguns choram e tal, mas eu quero dizer, o louvor é muito mais do que isso, a adoração é muito mais do que isso. A adoração é se entregar e dizer: Deus, eu sou totalmente dependente do Senhor. Amém. Não existe Deus maior, não existe Deus melhor, não existe um Deus tão grande, porque Tu és o grande eu sou. Nós temos que, pastor, mas nós já cantamos aqui alguns hinos e tal. Sim, a palavra vai dizer que Ele é provedor, a palavra vai dizer que Ele é justiça, a palavra vai dizer que Ele cura, a palavra vai dizer que Ele é todas as coisas, porque Ele está em todas as coisas. Jeová Nissi, Ele é a nossa bandeira. Jeová Jiré, Ele é o nosso provedor. Jeová Rafa, o Deus que cura, e por aí vai. Jeová Shalom, Deus da paz. Quando você chega na igreja, você cumprimenta a pessoa com o quê? Com a paz do Senhor. A paz de quem? Dele, do grande eu sou, que excede todo entendimento. Aí chega uma pessoa perto de você que não professa fé nenhuma, fala: ei, está na paz? A paz dele eu não quero. Eu quero a paz que vem do meu Senhor. Glória a Deus. Mas eu pastor, eu estou sendo injustiçado e tal. Busque ao Senhor, porque Ele é justiça. Senhor, eu estou passando dificuldades, estou passando aperto, eu estou sem ter o que comer em casa. A palavra diz que nós nunca vamos ver um justo mendigar um pão. Jeová Jiré. Nós precisamos conhecer os atributos do nosso Deus, mas saber que o nome que perpetua por toda a eternidade, de geração em geração, é Eu Sou. Pode alguém falar o que quiser, mas o nome do nosso Deus, que vai ser lembrado de geração em geração, eternamente, é Eu Sou. Quando nós entendemos isso, amados irmãos, nós passamos a olhar para aquela palavra que diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Existe um lugar preparado para nós. Como eu disse, muitos estão se esquecendo da promessa. Muitos estão vivendo os dias de hoje como Sodoma e Gomorra. Não, vamos nos dar em casamentos, vamos para as esbórnias, vamos aproveitar, vamos para as cachaçadas, vamos para não sei o que, vamos adorar falsos ídolos, vamos fazer o que tiver que fazer. Lá no minuto final, aos 45 do segundo tempo, o Senhor, Ele há de livrar todos nós. Não vai, não vai. Tolo é aquele que não aprende com o erro dos outros. Porque a palavra diz lá, quando Jesus estava crucificado, que um daqueles ladrões lá ficava o tempo todo insultando Jesus. E aí? Salva você e salva nós também. E aí? Tu não é filho de Deus? Salva você e salva nós também. Ele queria o quê? A bênção. O outro vira e fala: Senhor, se possível, lembra de mim quando entrares no teu reino. Ele fala reino, e Jesus fala paraíso. Ele fala reino, porque ele sabia que Jesus era o rei dos reis. Mas Jesus fala: hoje ainda entrarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Paraíso é melhor do que reino. Paraíso, quando você pensa no paraíso, você remete a lugar maravilhoso de viver. Você remete a coisas bonitas, você não remete a nada que te desagrade os seus olhos. Reino remete a poder, e poder Ele tem, tanto que Ele nos deu autoridade e poder. Mas quando fala paraíso, se remete a um lugar aonde você quer estar e nunca mais sair. Amém. Aleluia.
E quando nós entendemos que esse eu sou é o mesmo de Mateus, capítulo de número 27, versículo 51, nós vamos entender que quando Jesus ele morre, aquilo que nos separava, eis que o véu do templo se rasga em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. O que quer dizer isso? O povo se esqueceu da promessa, mas Jesus, naquela cruz, depois de todo aquele vilipêndio, depois de toda aquela dor, de tudo aquilo, quando ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, e o espírito ele entrega ao Pai, e ele vai fazer o que tem que fazer ali, o espírito dele, e ele morre. O que acontece? O que separava o santo dos santos é rasgado de cima a baixo. No dito popular, o que quer dizer isso? Eu tenho acesso ao santo dos santos através de Jesus Cristo. E o povo se esquece da promessa. Quantos estão aí buscando subterfúgios, estão buscando situações, né? Buscando imagens, estão buscando esculturas, estão buscando novas ideologias, estão buscando novas formas de culto, enquanto a única forma de culto que o Senhor nos exige é uma adoração em espírito e em verdade. Deus não está preocupado com lugares bonitos, Deus não está preocupado com um jogo de luz, Deus não está preocupado com fumaça, Deus não está, não, Ele quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E o que é isso? É ser totalmente dependente dele, é entender que você, sem ele você não é nada, é entender que sem ele você não tem ele nem beira, é você entender que sem ele você não tem nem lugar para ir, que sem ele você não tem nem fôlego de vida. E ainda estão esquecendo da promessa. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. E as pessoas estão esquecendo da promessa. E as pessoas acham que é simplesmente vir no culto, ao invés de participar do culto, ao invés de cultuar. O véu que separava, põe lá, Vanessa, ele não separa mais, porque ele rasgou de alto a baixo. E esse véu não é véu comum, paninho aí, não, era de pele. E não era um só não, eram várias peles, que a força da mão do homem jamais conseguiria rasgar. Mas ele rasgou. Glória a Deus. As pessoas estão esquecendo da promessa, sabe por quê? Porque se acostumaram só com a bênção. Acostumaram a vir para a igreja para receber bênção. Resolveram fazer da casa do Senhor balcão de negócio. Mas o próprio Jesus, certa vez, ele passa a mão no chicote lá e arranca os comerciantes de dentro da casa do Senhor. Está vendendo lá os negócios de sacrifício lá, ué. A casa do Senhor não é lugar de negócio. Aqui você fala com Deus, você vota a Deus, e aquilo que você vota, a palavra fala, não demoras em cumprir, que Deus não se agrada daquele que faz um voto e não cumpre. Talvez você pense assim: mas eu queria tanto fazer mais para o Senhor. O dia tem 24 horas. O que você faz nas 24 horas? A igreja tem trabalhos todos os dias, mas nenhum trabalho da igreja aqui dura 3 horas. Nenhum trabalho aqui dura 3 horas. Você tem ainda 21 horas. Mas eu trabalho. Tá, mas você pode ser bênção lá no seu trabalho. Você pode ser uma tocha acesa lá no seu trabalho. Mas eu estudo. Você pode ser uma tocha lá no seu estudo. Mas eu faço isso, eu faço aquilo, eu ando na rua, tá? Você pode ser. Aí eu pergunto para você: qual é o testemunho que você tem dado?
O mal das pessoas é achar. Põe lá mais. O mal das pessoas é achar que porque o véu rasgou, eu vou entrar no Santo dos Santos de qualquer maneira. Vai não, filho. Vai não. Vai não. Para entrar no Santo dos Santos tem uma condição: santidade. Sem santidade ninguém verá a Deus. E eu pergunto para você, nós cantamos aqui hoje Deus do secreto. O secreto é só o meu quarto. O secreto é só o meu quarto. Para os que são casados, eu posso estar dentro do meu quarto, no meu secreto ali, orando ao Senhor, e a minha esposa entrar dentro do quarto. O secreto é só o meu quarto? Meu secreto é aqui, ó. É aqui o meu secreto. Aqui eu entro. Eu permito o Senhor entrar aqui e Ele tomar conta daquilo que está aqui. Eu sempre que oro peço: Deus, que a minha mente seja cativa no Senhor. Quando você não vigia naquilo que você pensa, aquilo desce para o teu coração. E uma vez que desceu para o teu coração, vírgula, alma, vai gerar uma série de sentimentos ali. Por isso que nós devemos entender que não é tudo que nós pensamos, ainda que seja algo bom, que vem da parte de Deus. Porque, como eu disse, Deus não é emoção. Deus não é emoção. Quando você vê um filme Titanic, o Jack morrendo lá, todo mundo chorou quando o Jack morreu. Todo mundo chorou. Ele lá, Rose, e a Jack, todo mundo chorou na hora daquela cena lá, né? Parará. Ninguém podia ouvir a música do Titanic. Todo mundo chorava. Mas e as pessoas que caminhavam com Jesus, que viram Ele crucificado naquela cruz? O Titanic morreram 2.000 e poucas pessoas, se eu não me engano, ou tinha 2.000 e poucas pessoas, e morreu 1.500, um negócio assim. E chamou a atenção do mundo inteiro. O maior navio do mundo afunda no seu trajeto de inauguração. Mas quando Jesus morreu naquela cruz, teve pessoas ali que falaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. A palavra vai nos dizer que houve terremotos. Versículo 51 aqui, ó. O 52. Os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que haviam morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quem pode ressuscitar? Quem ressuscitou? Quem? A palavra do Senhor diz que os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que haviam morrido foram ressuscitados. Corpos de santos. Quem viveu em santidade, quem conheceu Jesus, ou mesmo sem o conhecer, o esperava, porque a palavra diz que quando Jesus nasceu, tinha um homem lá, eu esqueci o nome dele agora lá, que quando ele pega o menino no colo, ele fala: agora eu posso morrer, porque eu vi o Salvador. Quantos de nós tem vivido se esquecendo da promessa? E Jesus, ele deu várias situações para nos lembrar da promessa. Ele fala: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Amém. Ele fala que não veio para julgar esse mundo. Ele fala que ele não veio julgar esse mundo.
A Bíblia fala que em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo mundo que não pereça, mas tem a vida eterna. Vida eterna. Eu pergunto para você: você já imaginou vivendo a vida eterna? Ninguém aqui imaginou? Aleluia. Perguntar de novo: você já se imaginou vivendo na vida eterna? Glória a Deus. Parece que não, está muito fraco. Hein? Eu me imagino lá com o Senhor. Eu me imagino aprendendo com o Senhor aquilo que na palavra está em oculto. Quer saber se existiu dinossauro? Essas coisas não. Isso aí não. Isso aí é o Bruno que gosta, né, Bruno? De saber dinossauro, essas coisas aí. Lá Jesus te responde. Mas eu quero saber de outras coisas. Eu quero saber, perguntar para o Senhor: Senhor, quando o Senhor estava lá, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e o Senhor falou assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Por que o Senhor resolveu nos fazer? Se a tua graça, se a tua glória já te bastava. O Senhor não precisa de nós não, gente. Não precisa de nós não. Sabe por que você está aqui dentro da igreja hoje? Sabe por que você está dentro da igreja hoje? Não é porque você quer não. É porque Ele te atraiu. Ele te atraiu. É igual a Terra, né? O campo gravitacional da Terra, ele puxa alguns asteroides, algumas coisas. Ele te atraiu. Só que Ele te chamou pelo nome. Às vezes você está achando que é esse nome aí, Maciel, Lucimar. Não é esse nome não. É o nome que está escrito lá no livro da vida. Oh, glória. Você está achando que é esse nome aí, Hilária, Léo, Juca? Isso não. É o nome que Ele sabe a teu respeito. As pessoas falam: mas não sei o que e tal. Não, a palavra de Deus não fala que quando a gente fala em línguas e não tem tempo, a gente edifica nós em Cristo. Como é que você acha que Adão conversava com Deus? Você acha que Adão conversava essa língua que nós estamos falando aqui? Eu fico imaginando como que o diabo, que não cria nada, só copia, como que Eva e Adão puderam deixar o paraíso, a presença de Deus, que a palavra fala que na virada do dia, na tarde, o Senhor vinha conversar com eles, para escutar o diabo lá na boca daquela serpente e jogar tudo fora. E aí precisa de uma nova aliança. E aí vão acontecendo situações e situações. Mas graças ao bom Deus, o véu que separava, hoje ele não separa mais. Eu tenho liberdade para dizer: Jesus Cristo, eu te amo. Espírito Santo, eu te amo. Tens liberdade aqui no nosso meio. Espírito Santo, tu és maravilhoso. Eu posso dizer: Senhor, o Senhor é o grande eu sou. A palavra diz que as águas de todos os oceanos cabem na palma da mão dele. Já imaginou o que é isso? O ser humano não conhece 5% do que tem no oceano, e a palavra diz que as águas cabem na mão dele. Já imaginou o tamanho desse Deus? Já imaginou, às vezes você está na sua casa lá, triste, por algum acontecimento, está com um vazio na alma aí. Você já imaginou que esse vazio da alma é do tamanho dele? Só ele preenche. Você pode ser um cara alegre, um cara feliz, um cara que tem um trabalho bom, uma pessoa bacana, que todo mundo gosta de estar perto, ou nem tanto.
Mas você pode ter certeza de uma coisa: quando você está entristecido, não vai ser uma piada que vai te alegrar, não vai ser um presente que você vai ganhar que vai te alegrar. O que vai trazer ânimo para você é o que vem dele. A palavra diz que o sofrimento do povo chegou até ele. Eu quero dizer para vocês, situações que nós estamos vivendo, que nos entristece, que entristece o nosso coração, é vermos missionários sendo mortos, pregando o Evangelho. Isso entristece o nosso coração. É ver pessoas na qual você chegou, você ensinou, você discipulou, você mostrou o caminho, você pegou na mão, olha que é assim, olha, tem isso aqui para você, e a pessoa trocou. Quantos irmãos estavam conosco hoje não estão mais? Talvez estejam em outro ministério, se tiver, glória a Deus. Mas quantos não estão? Quantos estão desviados? Quantos não entenderam até hoje que o simples levantar e botar o pé no chão, Deus já te deu um livramento de morte? Quantos não entendem isso? Quantos não entendem? E eu tenho orado por isso, para aqueles que trabalham na zona rural, que a gente tem ouvido muitos casos de animais peçonhentos aí. Mas quantos não entendem que sair da sua casa a pé e chegar até aqui a igreja já é um livramento? Porque você acha que você sai da tua casa e o inimigo não vai tentar te parar? Você acha que o inimigo não vai tentar te parar a sua caminhada com Cristo? Ele não faz nada de novo. As artimanhas dele, todo mundo sabe qual que é. As artimanhas do inimigo, todo mundo sabe o que é: mentira, pecado sexual, todo mundo sabe, roubo, furto, todo mundo sabe o que é, estelionato, engano, mau testemunho, todo mundo sabe o que é, mas a corda está lá. Tem gente que quer pagar para ver, quer pôr os dois pés para ver se a corda vai puxar e vai ficar de cabeça para baixo. Todo mundo sabe. Por isso que eu estou dizendo, estão esquecendo das promessas. E a palavra do Senhor diz, e sexta-feira eu disse isso aqui, né? Cuide da tua coroa. Porque se o Senhor está mandando você tomar cuidado com a tua coroa, é porque tem alguém querendo pegar. E esse alguém não é outra pessoa. Sabe por quê? A tua coroa tem o teu tamanho. A tua coroa tem o teu tamanho. A minha coroa tem o meu tamanho. A tua coroa tem o teu tamanho. Então uma coroa não vai caber na cabeça do outro, não. Então quem está querendo tomar a tua cadeia, tua coroa, chama-se diabo. A nossa luta não é contra carne e nem sangue. Só que eu quero dizer uma coisa, meu irmão. O diabo, ele vai usar os seus cavalos aí fora. Ele vai usar pessoas que não tem nada com Cristo para derrubar você que é cristão. Porque eu já contei a história dos dois pastores aqui, não já? Que chegaram na cidade, já contei já? Quem lembra da história aí? Certa vez chegaram dois pastores numa cidade. Melhor, chegaram dois demônios numa cidade. E chegaram e falaram assim: ó, daqui 3 meses nós encontramos aqui, vamos ver quem fez quem chegou melhor aqui, quem se deu melhor. 3 meses passou, chegou um lá, estava gordão. Ei, rapaz, mas cheguei na igreja, o povo lá não ora, não dá glória, faz nada, não dá glória ao homem lá de cima, faz nada. Ciclo de oração não tem. As irmãs só fofoca. Os jovens só querem saber de rosco. O pastor lá, ele senta no meu colo, ele fala o que eu quero e tal. O outro chegou magrinho. Rapaz do céu, eu cheguei na igreja, não consegui nem entrar, porque tinha 2 varão na porta da igreja lá, rapaz, e todo mundo que chegava já era uma rajada de línguas estranhas.
Os jovens, rapaz, você tá louco, rapaz, subia a monte, cantava, fazia isso e aquilo, jejuava. Os irmãos idosos, rapaz, tinham sonhos, Deus revelava para eles em sonho, e não sei mais o que e tal. Então eu quero dizer, uma igreja morta não vive experiência com Deus. Uma igreja verdadeira é aquela igreja que glorifica o nome do Senhor, é aquela igreja que adora, é aquela igreja que busca, é aquela igreja que se preocupa com almas, é aquela igreja que faz a vontade do Pai, porque ali estarão os verdadeiros filhos do Senhor. É em uma igreja assim que estão os filhos do Senhor. Não é, pode ter 50 mil pessoas dentro de uma igreja, mas se aquela igreja não tem a presença do Senhor Jesus, acabou. Não tem nada, só tem barulho. Pode ter 1 milhão de pessoas, nossa igreja tem 1 milhão de membros, amém. Mas se não tiver a presença de Jesus, não tem nada. Se o Espírito Santo não estiver ali, não tem nada, é só falácia. Certa vez eu estava num determinado lugar aí, e veio no meu coração assim: o Senhor não deixa o povo dele enganado. E realmente não deixa. O povo do Senhor não é enganado. Não é. Apóstolo que fala, né, que o coração, o que os olhos não vê, o Espírito Santo revela, e revela mesmo. Sabe por quê? Isso é zelo de Deus com a casa dele. Com a casa dele. Todos aqueles que fazem parte da casa do Senhor e que fazem a vontade do Senhor são chamados filhos. Filhos. E todo pai quer o melhor para os seus filhos. Aquele que não aceita a correção não pode ser chamado de filho. Aquele que não aceita a vontade de Deus para a sua vida não pode ser chamado de filho. Mas eu posso renegar a vontade de Deus? Posso. Só eu dizer: pai, eu não quero, Senhor, eu não quero isso aí não, eu não quero isso aí para minha vida não, de jeito nenhum. Não quero. Você pode dizer isso, você tem livre-arbítrio para isso. Na verdade, nem livre-arbítrio você tem, né? Porque quem teve livre-arbítrio foi Adão e Eva, porque eles tiveram a condição de não pecar. Nós não temos essa condição. A gente tem que lutar para não pecar, mas pecamos. Mas você pode dizer: eu não quero. E você pode dizer também: pai, seja feita a tua vontade. As pessoas estão esquecendo de dizer isso: seja feita a tua vontade. Ah, Deus, faz a minha vontade primeiro, depois eu faço a sua. Não é assim. Ah, Deus, eu vou fazer isso aqui, se der certo, amém. Se não der, é porque não era a tua vontade. Isso aí não é vontade de Deus, meu. Qualquer coisa que nós vamos fazer, nós vamos para o joelho orar, esperar uma resposta de Deus. Deus deu a resposta, amém. Se Deus deu a resposta, talvez não é a resposta que você queria, você pode falar que não quer, ué. É problema seu, mas você arca com as consequências também, ué. As consequências são só suas. A Bíblia é um livro de condição para a concessão. Para você estar aqui hoje em liberdade, alguém morreu para você estar aqui. Alguém sofreu numa cruz para você estar aqui. E vamos até além um pouco. Para você estar aqui, alguém orou para você estar aqui. E às vezes, pessoas que você nem sabe quem é. Nem sabe quem é. Oh Deus, o Maciel que trabalhava no banco. Oh Deus, guarda a vida daqueles vigilantes lá no banco. Não deixa nada acontecer com eles não. Aí está lá o Yuri que trabalha de pintor. Alguém: Senhor, eu oro pela vida dos irmãos que trabalham com pintura, que sobe escada alta. Guarda eles para não cair. Alguém orando por eles. Só que nós somos ingratos, irmãos. A nossa natureza é ingrata. Quando nós começamos a entender o que é o amor de Deus, nós somos imbuídos de um sentimento de gratidão. Mas até isso acontecer, nós somos ingratos. Tem gente aqui que eu tenho certeza que nunca orou pela pessoa que apresentou Jesus para ela. Talvez a pessoa já até morreu, nunca recebeu uma oração tua, da pessoa que você aprendeu,
que você conheceu Jesus através dela. E aí eu pergunto para você, e a pergunta que eu quero deixar para você, para a gente partir para a ceia. Para mim, servir ao Senhor tem valido muito a pena. Para mim, eu estou falando de mim. Servir ao Senhor tem sido muito bom. Servir ao Senhor para mim tem sido algo que eu arrependo dos anos que eu fiquei afastado da casa do Senhor. Mas eu sei que para muitos tem sido um fardo pesado. Sabe por quê? Porque ainda não renunciou o mundo. Enquanto você não aprende a renunciar o mundo, servir ao Senhor para você será pesado. Enquanto você não aprender a renunciar o que está lá fora, você não viverá as delícias que estão aqui dentro. Você só pode sair lá para fora, buscando almas lá fora, se você estiver revestido com a armadura do Senhor, com o Espírito Santo em tua vida. Caso contrário, você é presa fácil. Tolo é aquele que acha, eu não tenho esse costume, mas tem muita gente que tem esse costume de ficar falando assim: eu vou pisar na cabeça do diabo, vou dar um pontapé no diabo, eu jogo lá o diabo, não sei o que. Aí vem o primeiro vento, cai. Vem o primeiro vento, cai. Não aguenta uma opressão. A primeira opressãozinha, a tampinha da panela, a tampinha desse tamanhozinho aqui, foi colocada nele, ele já riu. E fica falando que pisa na cabeça não sei quem, que faz não sei o que. Você viu Jesus fazendo isso com ele lá no deserto? Você viu o arcanjo Miguel fazendo isso com ele lá no livro de Judas? Não. Você não viu ninguém fazer isso. Você não viu ninguém fazer isso. Ainda que ele saiba qual é o destino dele, ainda que ele saiba que ele vai ser lançado no inferno e depois vai ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre, todos os dias, 24 horas por dia, ele trabalha para te levar junto. Acho que é o cara mais obstinado que existe. Ele trabalha para te levar junto. E infelizmente, irmãos, muitos vão, porque os olhos estão comichando, os ouvidos comichando, para ouvir uma falsa doutrina, para ouvir uma heresia. Os olhos ficam olhando as coisas desse mundo e achando aquilo muito bonito. Nossa, que coisa mais top do top, que no céu é lá. Pegou mesmo. Uma âncora no teu pé e lançado no fundo do mar. Pegou mesmo. Que nessa noite você lembre quem é o seu Deus. Você lembra pelo nome pela qual ele é chamado. E as gerações que iriam se lembrar que é a nossa geração. De geração em geração. Quantas gerações se passaram de Moisés até aqui? E nós adoramos um Deus verdadeiro. Quantas gerações? E nós ainda continuamos adorando a esse Deus. Nós por um espaço de tempo, nós estivemos perdidos por aí. Por um espaço de tempo, nós andamos errantes por aí. Como no deserto, lá 400 anos lá, e tal, só rodando. Mas chegou um momento que ele soprou dos nossos olhos as escamas e as traves. E nós podemos ver a verdade de quem é Deus. Você só entende isso. E quando você entende isso, você é imbuído de um sentimento de gratidão. Às vezes as pessoas perdem grandes diamantes por causa de uma pedrinha que não tem valor nenhuma, mas ela tem um brilhozinho. Aí você perde um diamante gigantesco porque aquela pedrinha tem um brilhozinho, mas o diamante, quando ele é lapidado, ele vale milhões.
Tem gente trocando as pedrinhas da sua coroa. Trocando as pedrinhas da sua coroa. Trocando a sua coroa, que é do material mais valioso que existe. Eu não sei nem o que é. Porque como ouro, prata, bronze, diamante são coisas minerais, eu acredito que a nossa coroa é feita de algo muito mais valioso, porque é algo espiritual. O céu é um lugar espiritual. Então é algo que nós nem conhecemos ainda. Quando João escreve lá no livro, lá no Apocalipse, Sardônia, não sei o que, tal, nós temos que entender uma coisa: essas eram as pedras preciosas que ele conhecia. Só que lá no céu, eu acredito que tem coisa muito mais valiosa do que isso. Muito mais valiosa. Então que nessa noite você possa absorver esta palavra e entender, amado irmão, que só por ti, Jesus, como é bom a gente poder adorar o Senhor. Como é bom. Se a gente tivesse, se o dia fosse 30 horas, 50 horas, e nós pudéssemos adorar o Senhor o tempo todo, como seria bom. Mas eu estava conversando com o Maciel essa semana, né? O Maciel falou para mim assim: porque eu tenho muito tempo, às vezes eu fico gastando tempo livre que eu tenho, né? Quando a gente estava falando sobre ler a Bíblia toda, né? Às vezes nós perdemos tanto tempo com bobagem e a gente não volta para a palavra. E quando você não volta para a palavra, automaticamente você está se afastando de quem? Do caminho de Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Glorificado e exaltado seja o nosso nome, em nome de Jesus.